Grandes Doutrinas Bíblicas. Capítulo 20. O Pacto da Graça no Velho Testamento. Agora prosseguimos com nossa abordagem da doutrina bíblica da redenção ou salvação. Já vimos que o homem, tendo falhado em guardar a lei e o mandamento de Deus, fez-se escravo de Satanás, morto em transgressões e pecados, e que, se tivesse sido entregue a si próprio, sua condição teria se transformado em total desesperança. Mas Deus, em sua infinita graça, amor e misericórdia, buscou o homem com compaixão e o informou de seu grande plano de salvação. E temos considerado o caráter geral deste grande plano de redenção. Terminei dizendo que Deus o revelou ao homem na forma de um pacto feito com ele. Esse é comumente chamado o pacto de redenção ou pacto de salvação, o qual será agora o nosso tema especial, a maneira pela qual Deus fez conhecido seu gracioso propósito de salvar o homem da culpa e da corrupção que resultaram dele ter dado ouvidos à insinuação de Satanás. Ora, o grande termo que deveremos considerar é a palavra pacto. É aquela palavra que Deus empregou quando falou com Abraão, Gênesis capítulo 17. O que é um pacto? Bem, ele pode ser definido como uma aliança ou um acordo que é assumido por duas partes, sendo essas duas partes geralmente mais ou menos de posição igual. Ainda hoje, as pessoas frequentemente fazem pactos, por exemplo, se comprometem em dar ofertas para boas causas. Há também a Aliança da Liga das Nações ou a Aliança das Nações Unidas, um pacto ou aliança. É geralmente confirmado por uma espécie de cerimônia solene. Faz-se um juramento, ou talvez faz-se um culto religioso. E no pacto, os dois lados se comprometem a cumprir certas promessas feitas sobre as bases de certas condições. Na Bíblia, vocês encontrarão pactos sendo feitos entre pessoas. Davi e Jonatas fizeram um pacto. Ele tinha por base a igualdade. Mas quando chegamos ao caso de Deus e o homem, é evidente que há necessariamente uma diferença. A ideia de pacto sofre algumas modificações. Essa diferença aparece especialmente na Authorized Version da Bíblia. Desta forma, a palavra é às vezes traduzida por testamento e não por pacto. Por isso falamos de Velho Testamento e Novo Testamento. E vocês encontrarão ainda a palavra testamento em 2 Coríntios 3, verso 6, bem como em outros lugares. Ora, é geralmente consensual que a palavra estabelecida para essa ideia deve ser sempre traduzida por pacto, exceto num caso, e essa única exceção se encontra em Hebreus 9, 16 e 17, onde evidentemente deve ser traduzida por testamento, pois ela se refere a uma pessoa moribunda fazendo um testamento. No entanto, independentemente desse único caso, vocês descobrirão que as demais traduções, a Revised Standard Version, por exemplo, sempre a traduzem por pacto e não por testamento. Enfatizo isso pela seguinte razão: os tradutores da Authorized Version tiveram um objetivo bem definido em vista quando empregaram a palavra testamento. Seu propósito era enfatizar a prioridade de Deus. Quando Deus faz um pacto com um homem, não há dois participantes em igualdade, mas Deus está conferindo, por assim dizer, seu pacto ao homem. Por isso os tradutores concluíram que se tratava mais de um testamento do que um pacto, e decidiram usar essa palavra. Estritamente falando, estavam errados, porém eles certamente queriam enfatizar a ideia da prioridade de Deus em oposição à ideia do homem como parte igual. Fizeram-no também porque podiam perceber nitidamente que em Hebreus capítulo 9, o termo significa testamento, e enquanto se pode argumentar-se que, afinal de contas,
Todas as bênçãos que nos vêm do pacto da graça vêm como resultado da morte do Senhor Jesus Cristo. Há um sentido em que herdamos tudo como resultado de seu derradeiro testamento. Portanto, houve pelo menos isso a ser dito sobre sua tradução. Demais disso, foram indubitavelmente em parte influenciados pelo fato de que a palavra latina para tudo isso é testamentum, e se viram em parte dependentes das traduções latinas das Escrituras. Entretanto, o que mais devemos guardar em mente é que se deve enfatizar a prioridade de Deus. O pacto é um dom de Deus que foi introduzido pela morte de Cristo, e posto que ele vem de Deus, então é algo seguro, inviolável e inquebrável. E, no entanto, temos de prosseguir com essa ideia de pacto, porque Deus, em seu maravilhoso amor, graça e condescendência, decidiu revelar seu propósito de uma forma especial. Ele chamou o homem para si e decidiu fazer com ele um acordo. Não havia necessidade de Deus agir assim, mas ele o fez. A despeito da rebelião humana, de pecado e arrogância, Deus, por assim dizer, chamou o homem e lhe disse: quero fazer um acordo com você. Em certo sentido, não há nada que demonstre melhor o maravilhoso amor, a graça, a benevolência e a condescendência de Deus do que este ensino da Bíblia com respeito a ele fazer pactos com os homens. Ora, já vimos que Deus originalmente fez um pacto com Adão. Vocês se lembram que ele o pôs no jardim e lhe disse que, se fizesse certas coisas, receberia certo galardão. Isso se chama um pacto de obras, porque a herança de Adão receberia dessa promessa era inteiramente dependente de suas obras, do que ele faria. Mas, se vocês se lembram, Adão quebrou o pacto. Ele fracassou e entregou a si mesmo e à sua posteridade aquela condição terrível que estivemos descrevendo. Então, depois disso, Deus fez um novo pacto, o qual se chama o Pacto da Graça. Evidentemente, como já vimos, Deus não poderia fazer com o homem outro pacto com base nas obras. Se o homem, numa posição ideal e ao tempo em que era perfeito, não pôde guardar o pacto com base nas obras, qual seria o objetivo de se fazer com o homem caído outro pacto com base nas obras? Por isso, a Bíblia nos informa que Deus não fez isso, mas que ele fez o pacto com base na graça. E mesmo nesse pacto, Deus introduziu uma condição. Ele fez suas promessas. Ele nos informa sobre o que está fazendo possível para nós. Ele, porém, nos impõe uma exigência. Informa-nos que só receberemos e desfrutaremos dessas promessas se tivermos fé. E temos de aceitar tal condição voluntariamente antes que venhamos a desfrutar das bênçãos. Além do mais, porém, Deus também nos informa no pacto que ele mesmo irá fazer, que torna possível o usufruto desses benefícios, e que essa é a razão porque ele é chamado o Pacto da Graça. Agora, permitam-me dividir isso um pouco. Deus, eu afirmo, fez uma série de promessas. Portanto, qual é a grande promessa central que ele fez no Pacto da Graça? Bem, na verdade, é possível colocá-lo desta forma. Ele prometeu ser Deus para o homem. Eis a grande promessa: serei Deus para ti. Vocês percebem a importância e o significado disso? Deus havia sido Deus de Adão, mas Adão pecou contra ele e caiu. Tornou-se escravo de Satanás e rompeu a conexão entre ele e Deus. E a coisa notável e espantosa é que Deus se voltou para o homem e assegurou-lhe que, no Pacto da Graça, ele encontrara um caminho. Ele tinha uma saída, por meio da qual ainda poderia ser o Deus do homem. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Êxodo 6, verso 7. Observe isso porque, ao percorrer as Escrituras, vocês descobrirão que essa é a grande promessa reiterada incessantemente. Vocês a encontrarão em Jeremias 31, 33, 32, 38 a 40. Vocês a encontrarão em Ezequiel 34, 23 a 25, 36, 25 a 28, 37, 26 e 27. Vocês a encontrarão em 2 Coríntios 6, 16 a 18, em Hebreus 8, 10, e de uma forma grandiosa em Apocalipse 21, verso 3, onde lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Essa é a condição final. E assim vocês percebem que essa é a própria essência da promessa de Deus no Pacto da Graça, que o que foi quebrado pelo pecado e pela queda ia ser restaurado. Portanto,
A suprema bênção, a bênção suprema, a bênção das bênçãos, consiste em que Deus é o mesmo Deus e que tenho o direito de dizer, meu Deus. E toda a salvação se acha inclusa nisso. Não devo delongar-me aqui, agora. Porém, quão frequentemente nos esquecemos disso. Quão a miúde nos inclinamos a definir salvação em outros termos, e não nesses. Todavia, a maior coisa que um ser humano já pôde dizer desde a queda é: Deus é o meu Deus. E a maior bênção de todas é saber com certeza que Deus está dizendo-lhe: eu sou o teu Deus, eu serei Deus para ti. Isso é o que ele prometeu. Mas o pacto inclui também uma série de outras coisas. Deus prometeu certas bênçãos temporais, tanto quanto espirituais. Prometeu especialmente aquelas sob a antiga dispensação, e jamais esquecemos-nos de que as bênçãos temporais são destinadas para serem ilustrações das bênçãos espirituais, bem como para as simbolizarem. Ele também prometeu, obviamente, um meio de justificação. Deus não pode ser o meu Deus e eu não posso dizer meu Deus, a menos que eu seja justificado, a menos que o meu pecado seja perdoado, a menos que o meu pecado seja removido e a menos que eu seja adotado e feito filho de Deus. Tudo isso se acha implícito na promessa de que Deus será o meu Deus. Aliás, isso inclui a promessa de vida eterna, a dádiva do Espírito Santo e a plena aplicação e realização da redenção em minha santificação e glorificação finais. As promessas no pacto da graça incluem tudo isso, e somos convocados a responder pela fé, pelo desejo de possuir tudo isso e pela fidelidade e obediência a Deus nessas novas condições. Dessa forma, tenho tentado apresentar-lhes uma definição todo abrangente do que pretendemos pelo conceito Pacto da Graça. Podemos colocá-lo assim: o Pacto da Graça é aquele arranjo entre o Deus triuno e seu povo, por meio do qual Deus executa seu eterno propósito e decreto de redenção ao prometer sua amizade. A promessa consiste na salvação plena e gratuita a seu povo, com base na expiação vicária do Senhor Jesus Cristo, que é o mediador do pacto, e seu povo aceita essa salvação pela fé. É a promessa da amizade de Deus, de ser Ele o nosso Deus, de entrar em íntima relação com Ele e de conhecê-lo. E tudo se torna possível por meio de Jesus Cristo. Mas há algo que quero agora considerar, a saber, este grande pacto que Deus fez com o homem. Este pacto da graça pode ser dividido em duas dispensações, ou, se vocês o preferirem, em duas administrações. Este grande pacto tem sido administrado de duas formas distintas. A forma que é descrita no Velho Testamento e a forma que é descrita no Novo Testamento. Vocês percebem o que estou dizendo? Há um único pacto da graça, e espero que, mesmo antes de terminar este estudo, eu possa provar isso a vocês. Quais foram as formas utilizadas para ministrar o pacto da graça sob a antiga dispensação? Muito bem, antes de tudo, vocês devem dirigir-se a Gênesis 3, verso 15. Se estiverem interessados no termo técnico, ele é geralmente intitulado proto-evangelho. Noutras palavras, há em Gênesis 3, verso 15, uma espécie de prefiguração de todo o evangelho. Ora, para mim, esta é uma das coisas mais fascinantes e emocionantes que alguém pôde contemplar. Aqui está este grande livro. Dividimos-lo e o denominamos o Velho Testamento e o Novo Testamento. E todos nós sabemos o que isso significa. Mas vocês sabem que, se fôssemos ser estritamente exatos, não o descreveríamos dessa forma. A divisão real da Bíblia é esta. Primeiramente, tudo se depreende de Gênesis 1, verso 1 a Gênesis 3, 14. Em seguida, tudo se depreende de Gênesis 3, 15 ao próprio final da Bíblia. O que vocês têm até Gênesis 3, 14 é o relato da criação, do pacto original de Deus com o homem, com base nas obras, e de como isso foi desfeito em virtude do homem o ter quebrado. A partir de Gênesis 3,15, vocês depreendem o anúncio do Evangelho, o pacto da graça, o meio de salvação. E esse é todo o tema da Bíblia até chegar ao último versículo do livro do Apocalipse. Essa é a divisão real da Bíblia. Mas, evidentemente, falamos em termos de Velho Testamento e Novo Testamento em razão
de querermos enfatizar as formas principais pelas quais este único grande pacto da graça, tendo sido administrado, e aqui ele tem seu início em Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, a totalidade do evangelho jaz aí. Ei-lo aí, nessa forma criptográfica, nessa forma muito pouco desenvolvida, porém, ei-lo aí. Elaboremo-lo. O que Deus nos diz em Gênesis 3, verso 15? Bem, antes de tudo, ele estaria insuflando inimizade entre a serpente e a mulher e sua semente. Até então, vejam vocês, não tinha havido nenhuma inimizade entre elas, mas a serpente enganara Eva, e assim se tornaram muito amigas. A mulher estava sob o domínio do diabo. Não tivera Deus feito algo, esse teria sido o término de tudo. Deus, porém, veio e disse: eu vou agora desfazer essa amizade. Seu destino era manter relação de amizade comigo, não com o diabo. Por isso, vou pôr inimizade entre você e o diabo, entre o diabo e você. Esse foi o primeiro anúncio de salvação. O homem não pode ser salvo enquanto for amigo do diabo e inimigo de Deus. Ele tem que ser amigo de Deus. Por isso, ele precisa tornar-se inimigo do diabo. A segunda coisa, portanto, que se acha implícita é que Deus iria comunicar ao homem poder e graça para combater o diabo. O homem já foi enganado por ele e já se tornou seu escravo. O homem precisa ser auxiliado e fortalecido, e Deus lhe prometeu fazer isso. Deus prometeu estar ao lado do homem nesta guerra contra o inimigo. Ele aplicou a promessa também à semente, entre a tua semente e a sua semente. Isso é muitíssimo importante. Não foi uma promessa temporária dada lá no Éden. Ela tinha que prosseguir até que tivesse atingido seu propósito final. Observe também que Deus afirmou que a discórdia iria continuar, não só entre a mulher e sua semente e o diabo, mas também entre a semente da mulher e a semente da serpente. Noutras palavras, a humanidade estava aqui dividida em duas facções. Aqueles que não pertencem a Cristo pertencem ao diabo. São os filhos, a semente do diabo. Assim, a humanidade pode ser dividida em semente de Deus e de Cristo e em semente do diabo. E persiste uma batalha entre eles, tudo anunciado em Gênesis 3, verso 15. Em seguida, observe que nos é comunicada aí a promessa de que Deus e seu caminho certamente triunfariam. A serpente iria ser esmagada, sua cabeça seria esmagada, ela seria destruída. Acaso vocês não percebem como temos aí a prefiguração do Calvário? Foi lá que ela foi exposta à ignomínia pública. Foi lá que ela foi derrotada. Tudo prometido no proto-evangelho. E finalmente, há aí aquela ideia que podemos divisar claramente à luz das escrituras subsequentes, ou seja, que a real semente da mulher não é nenhum outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Gênesis 3, verso 16. Ora, eis aí o primeiro anúncio deste pacto. Deus não lhe deu o nome de pacto neste ponto, mas ele era uma prefiguração do pacto que, mais tarde, se tornou mais explícito. Em segundo lugar, porém, aproximemo-nos do pacto feito com Noé. Vocês encontrarão isso descrito no 9º capítulo do livro de Gênesis, após o dilúvio. Deus prometeu aqui que ele nunca mais destruiria a terra e toda a carne por meio de água, pela repetição de um dilúvio. Além do mais, ele garantiu que haveria sempre uma sucessão de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus prometeu que isso continuaria, viesse o que viesse. Ele prometeu ainda que as forças da natureza seriam controladas. Noutras palavras, os efeitos e os resultados do pecado e da queda seriam reprimidos, seriam mantidos em equilíbrio num pacto feito com Noé. Da mesma forma, os poderes do mal ficaram sujeitos a uma maior restrição, e ao homem não foi permitido ser tão violento quanto o fora, e como ele gostaria de ser, contra outros homens. O homem foi protegido contra a violência tanto do próprio homem como dos animais. Leiam para si mesmo Gênesis capítulo 9. E foi tudo confirmado e selado pelo sinal do arco-íris nas nuvens. Ora, o que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: o pacto feito com Noé não era um novo pacto com base na graça.
o pacto da graça foi pronunciado em Gênesis 3, verso 15. Esse não interferiu com aquele, absolutamente, mas simplesmente introduziu uma série de promessas e ordenanças subsidiárias. O pacto com Noé não foi um novo pacto no sentido extremo de graça e redenção. Era simplesmente uma legislação temporária. Era o que às vezes se chama graça comum, como algo distinto da graça especial que nos assegura a salvação. Em terceiro lugar, pois, houve o pacto feito com Abraão. Esse é o que encontramos em Gênesis capítulo 17. E foi aqui que Deus primeiro, explícita e claramente, afirmou seu propósito de redenção na exata forma de um pacto. O que encontramos aqui? Bem, descobrimos que aqui, pela primeira vez, de uma maneira definida, temos o início de um tipo de igreja. Houve uma separação entre as pessoas pertencentes a Deus e aquelas pertencentes ao mundo. Houve uma espécie de culto doméstico, em casas ou tendas e assim por diante, mas algo novo era introduzido no pacto com Abraão. Deus escolheu um homem específico, uma família específica, e fez uma promessa a Abraão e seus descendentes, e a ninguém mais. Houve essa separação, houve a formação de um corpo único, um povo especial de Deus. Isso é muitíssimo importante. Note também a ênfase posta sobre a fé de Abraão sobre sua resposta. Foi por meio de sua fé que ele entrou no pacto e começou a receber os benefícios e as bênçãos. Note ainda o caráter espiritual das bênçãos que lhe foram prometidas. Além da promessa concernente à terra, etc., houve uma grande promessa de uma progênie espiritual, de que todas as nações do mundo seriam abençoadas nela. Ora, caso vocês quiserem ampliar mais essa ideia, leiam simplesmente a Epístola aos Romanos, capítulo 3, 4 e 5, e a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, o qual citarei logo adiante. Observe que em seu pacto com Abraão, Deus estava lhe oferecendo justificação. Somos informados na Epístola aos Romanos de que Abraão foi justificado mediante a fé, justificado no sentido espiritual, justificado do pecado, foi perdoado, foi adotado na família de Deus e feito o pai dos fiéis, o pai de todos os crentes. E então, em acréscimo a isso, houve também bênçãos temporais. Jamais poderemos pôr demasiada ênfase sobre o pacto feito com Abraão. Se vocês mantiverem seus olhos postos nas referências a Abraão nas partes subsequentes da Bíblia, descobrirão que esse pacto é absolutamente crucial. Ele é a grande, explícita e original promessa que Deus pronunciou em Gênesis 3, verso 15, só que aqui o afirmou explicitamente. Em seguida, evidentemente, temos que passar para o pacto do Sinai. O pacto sinaítico, o pacto feito através de Moisés, o qual vocês encontrarão em Êxodo capítulo 19 e seguintes. Ora, isso é muitíssimo importante. Aqui a ênfase é colocada especialmente sobre o fato de que este era um pacto de caráter nacional. E daqui em diante a igreja e a nação se tornaram uma só. Portanto, pertencer à nação de Israel era pertencer à igreja. E vocês não poderiam ser postos para fora da igreja sem ser posto para fora da nação. Aquele que transgredisse a lei era eliminado com a morte. Não era meramente punido no sentido espiritual, ele era literalmente destinado à morte, eliminado da existência, tanto quanto eliminado da nação. É evidente que no Sinai a proeminência era posta na promulgação da lei. Todavia, desejo tornar bem claro que a promulgação da lei não significava, em hipótese alguma, que Deus estava restabelecendo o pacto das obras. Já lhes mostrei a absoluta impossibilidade disso. Qual o propósito, novamente, pergunto, de se fazer um pacto com base nas obras, de dizer ao homem que ele pode salvar-se a si mesmo, se ele fizer certas coisas, quando o homem fracassou nisso no paraíso? Não! A promulgação da lei não significa um retorno a um pacto de obras. Os filhos de Israel cometeram o terrível engano de pensar assim. Esse foi o seu erro. A lei não tinha esse sentido. Ela foi simplesmente dada a fim de que a vida da nação fosse balizada em certos aspectos, bem como também por algumas outras razões. No pacto do Sinai, Deus deu a Moisés a lei cerimonial e todos os sacrifícios e serviços típicos em conexão com o templo, os holocaustos e várias outras oferendas, bem como a designação de certas pessoas separadas como sacerdotes.
E temos também a promulgação do fato de que o Evangelho, o grande pacto da graça, seria anunciado agora em símbolos e em tipos. Esses são destinados a mostrar-nos as exigências de Deus sobre nós e, ao mesmo tempo, também para nos lembrar a grande promessa de Deus de perdão e de salvação. Vocês podem dividir a lei como regra de vida de uma maneira tríplice: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, ou seja, certos grandes princípios fixos de moralidade, a legislação especial para a vida da nação, bem como as leis governando as cerimônias e os ritos. Desejo agora enfatizar que a elaboração deste pacto subsidiário com Moisés, a favor dos filhos de Israel no Sinai, em hipótese alguma, interferiu no pacto da graça que já havia sido dado a Abraão e que havia sido previamente mencionado no Jardim do Éden. Preciso explicar isso agora, porque há pessoas que consideram isso como um pacto inteiramente novo. Entretanto, não o é. E eu provarei da seguinte maneira. Em Romanos 4,13 lemos: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Isso é muitíssimo importante. Atente novamente para Gálatas 3,17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir, a promessa. Noutras palavras, o grande argumento de Paulo em Romanos e Gálatas é que o pacto subsidiário feito com Moisés no Monte Sinai não interferiu em nenhuma medida com o grande pacto da promessa e da graça que Deus havia feito com Abraão. Mas, dizem alguns, o que dizer de Gálatas 4, 21, 22, onde lemos: dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E Paulo continua dizendo que isso é uma alegoria, porque esses são 2 pactos. Tal coisa não ensinaria que houve um pacto subsidiário? Eis a resposta para essa pergunta. Não pode ter esse sentido, porque se o seu significado fosse esse, então, em Gálatas capítulo 4, Paulo contraditaria seu próprio grande argumento em Gálatas capítulo 3 e Romanos capítulo 4. Todavia, a parte disso, o contexto seguramente o faz muitíssimo claro. O único propósito de Paulo em Gálatas capítulo 4 é diferenciar entre o Israel natural e o Israel espiritual. É sua maneira de denunciar a equivocada compreensão dos judeus, os quais argumentavam que pertencer ao Israel segundo a carne era o mesmo que necessariamente pertencer à genuína semente de Abraão. Mas isso não é verdade. Havia um acordo terreno e havia outro acordo celestial. E é precisamente o acordo celestial que salva. Afinal, a promessa que Deus fez com Abraão, em certo sentido, incluía Ismael e Esaú. Não é verdade? Todas essas pessoas foram circuncidadas, sim, mas não eram os filhos da fé. E não eram os legítimos filhos da promessa. Pertenciam à esfera da carne. Deus explicara isso a Abraão ainda em Gênesis capítulo 17. Muito bem. O pacto feito através de Moisés, quando a lei foi promulgada, de forma alguma interferiu no pacto da graça, mas fora simplesmente destinado a fazer 2 coisas. Primeira, foi destinado a intensificar a consciência de pecado. Primariamente, a sua função foi essa. Veio, porém, diz Paulo, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, verso 20. Ele levanta a mesma questão em Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E em Gálatas 3,17 Paulo diz: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Portanto, esse é o primeiro grande argumento, que a lei foi promulgada a fim de mostrar a profunda gravidade do pecado, a fim de convencer a nação, bem como todas as nações, da total desesperança do homem tratando de sua própria pecaminosidade. E assim podemos estabelecer o segundo propósito da lei na forma como o faz Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vejam,
O pacto original era o pacto que ensina a justificação pela fé, que era o pacto que Deus fez com Abraão e sua progênie. Isso se constitui em algo fundamental. Qual era o objetivo da lei? Para guiar-nos, para funcionar como uma espécie de mestra, de pedagoga, para agir como uma treinadora. Ela nos revelou a nossa total carência de Cristo e nossa absoluta necessidade dele. A lei, por sua própria natureza, nunca foi promulgada como meio de salvação. Atente bem que estou enfatizando esse pacto como considerável emoção, e a minha razão de agir assim é porque vocês encontrarão certas Bíblias anotadas, bem como certos livros sobre a Bíblia, ensinando que Deus disse aos filhos de Israel que poderiam ser salvos mediante a obediência à lei, a qual ele providenciou, para que tivessem outro meio de ser salvos. Como já vimos, porém, tal coisa é uma total contradição do ensino das Escrituras. Temos tratado, pois, das formas como o grande pacto da graça foi administrado e revelado ao povo sob a antiga dispensação. Isso nos leva, evidentemente, à nova dispensação, que é a maneira pela qual Deus revelou e aperfeiçoou, ratificou e cumpriu a promessa. E tudo isso está contido no pacto, e é através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, deixe-me tentar sumariar o que venho considerando até este ponto. Antes de tudo, Deus fez com o homem perfeito, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, um pacto com base nas obras. O homem herdaria a vida eterna, com a possibilidade de comunhão com Deus, se guardasse o mandamento da lei. O homem caiu, quebrou a lei de Deus. Seguiram-se pecado, corrupção e degradação. Desde então, pois, Deus fez um pacto fundamental com o homem, que é o pacto da graça. Ele revelou esse grande pacto da graça no Velho Testamento, das formas como o tenho descrito. Desse modo, creio que todos nós, provavelmente, tenhamos aprendido uma coisa, e espero que a tenhamos percebido mais claramente do que a percebemos antes. Pessoas cristãs, às vezes, têm se manifestado surpresas com o fato de que a igreja primitiva decidiu incorporar o Velho Testamento na sua nova literatura e então dizem, não vejo porquê, como cristãos, preciso preocupar-me com o Velho Testamento. Bem, se alguém ainda mantém essa opinião, então falhei. E falhei lamentavelmente, porque tenho tentado demonstrar que a mesma grande e fundamental mensagem está presente tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E se queremos tomar conhecimento do grande propósito de Deus, então temos de sentir prazer em investigá-lo logo no princípio, no Jardim do Éden, percorrendo toda a trajetória até chegar ao nosso Senhor. É preciso que atentemos para o maravilhoso plano de Deus, como se acha revelado na antiga administração do Pacto da Graça, bem como a nova administração do mesmo pacto. O Evangelho começa não propriamente em Mateus 1, verso 1, mas em Gênesis 3, verso 15. Jamais nos esqueçamos disso e assim aproximemo-nos de nosso Velho Testamento e procuremos ver nele o Evangelho. Vocês o encontrarão ali, em quase toda parte e de uma forma surpreendente. E é nosso dever, bem como nosso privilégio, buscá-lo e desfrutar dele como o encontramos ali.